Boa noite, meu querido irmão e irmã. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós nessa quarta-feira. Amados, muito bom mais uma vez estarmos juntos aqui nas nossas orações nos lares. Nesse momento eu quero orar com você, como nós sempre fazemos, a primeira oração dessa noite, mas também falar com você a respeito da intercessão em relação a essa pandemia, em relação àqueles que estão passando por dificuldades. É importante que a igreja ore. Eu sei que eu tenho falado na maioria das vezes nos nossos cultos da quarta-feira nos nossos lares, nos cultos que nós fazemos de oração em nossos lares, e isso é importante estar aqui repetindo sempre. Vamos orar intercedendo por aqueles que estão precisando de intercessão nessa pandemia. Não é apenas o ministério de intercessão que deve orar, não é apenas o pastor que deve orar, mas todos nós. Procure saber quem está então padecendo de alguma situação que você coloque em oração. Que nesse momento, nas orações de nossos lares, possamos parar para orar pelos outros. Eu sei que temos pedidos a fazer. Eu sei que temos também aquilo que pedir a Deus, e isso é importante, de pedirmos e orarmos. Mas também devemos dividir esse momento de oração com a intercessão pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, por aqueles que estão precisando. A pandemia não acabou e muitos estão padecendo, muitos estão precisando da oração da igreja. E a igreja se faz presente dessa forma, orando, intercedendo ao Senhor, pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus. Enfim, é dessa forma que o mundo estará conhecendo a Jesus Cristo. E o testemunho pessoal, né? Quando nós estamos juntos com alguém, passando então a mensagem por nossa vida. Nossa vida fala. Portanto, eu convido você para orar agora, nesse momento, e logo mais teremos o nosso momento de oração em nossos lares. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais uma quarta-feira que o Senhor nos dá, de podermos aqui, Senhor, estar falando contigo, colocando diante do Senhor todo esse momento difícil que as pessoas estão passando. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha dar alento, conforto, consolação, também, Pai, cura algumas pessoas, dá cura em alguns casos, usar médicos e enfermeiros em outros momentos, enfim, Senhor, usar medicamentos. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja, Pai, se compadecendo desse momento difícil da humanidade, se compadecendo desse momento difícil que estamos passando no Brasil e aqui no Mato Grosso. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, aquelas pessoas que estão necessitadas na UTI, que estão entubadas, que o Senhor possa estar tirando essas pessoas do leito conforme a Tua vontade, e que o Senhor possa estar consolando aqueles que estão perdendo seus parentes. Tudo está no Teu controle, nós sabemos disso. Tudo está no Teu controle. Mas queremos aqui te pedir por eles, pedir por essas pessoas. Obrigado mais uma vez por estar nos abençoando, Pai. Temos muitos pedidos a colocar também. Faremos isso logo mais, Senhor, em nossas casas. Mas que nesse momento, Pai, o Senhor esteja olhando para todo esse sofrimento que tem acontecido com essa pandemia do Covid-19. É o que nós te pedimos e já agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e, como eu disse, vamos então fazer nossas orações nesse momento, em seu lar, em sua casa. Vamos interceder.
Bem, amados, vamos então continuar nossa série de mensagens dos pequenos livros da Bíblia, porém importantes. E nesse momento, nós estamos entrando agora no Novo Testamento. Vamos agora começar a fazer panoramas dos pequenos livros do Novo Testamento. Quero lembrar você que na regra que nós temos aqui é que nós só vamos falar de livros do Novo Testamento que vão até 5 capítulos. Então, nesse momento, chegamos agora, vamos começar então a falar da Epístola de Filipenses, que é o primeiro livro da Bíblia que temos aí 4 capítulos. Então, vamos falar da carta de Paulo aos Filipenses. E quando nós falamos então em Novo Testamento, queremos dizer que agora a situação do mundo mudou. Antes, ali no Antigo Testamento, falamos muito em impérios babilônicos, falamos sobre o Império Medo-Persa, falamos sobre o Império Assírio, enfim. Existiam alguns impérios que hoje já não estão, nesse momento, né, da carta de Filipe, aos Filipenses, não está, então, mais aí esses impérios já não mais existem. Mas, ou pelo menos não têm poderes, né? Mas, agora nós estamos em um período greco-romano. O que eu quero dizer é que naqueles 400 anos de silêncio de Deus, quando nós falamos quarta-feira passada, né, quando Malaquias então dá a última mensagem ali, passa 400 anos em silêncio. Esses 400 anos justamente é um período, né, um período onde acontecem algumas mudanças no mundo. E inclui aqui então a conquista dos gregos, o mundo antigo, né, por Alexandre o Grande, e depois vem o Império Romano, aonde toma também de novo, né, todo esse mundo antigo, e agora o grande império se chama Roma. A carta de Paulo aos Filipenses, a epístola de Paulo aos Filipenses, é escrita justamente dentro desse momento do Império Romano. Portanto, eu preciso aqui nos situarmos na história para que a gente possa entender como é essa questão da cidade de Filipos e como é que essa carta, porque essa carta foi escrita. Então eu quero fazer dar uma situada histórica em relação a isso. Então vamos lá. Nós estamos falando ainda antes de Jesus nascer, porque nós estamos pelo menos em 350 a.C., quando uma cidade, né, chamada Crenides. Crenides, então, era o nome de Filipos. Crenides quer dizer pequenas fontes. E foi, então, o rei Filipe, não é? Esse rei macedônico, Filipe, rei da Macedônia, em 350 a.C., que toma essa cidade e coloca o nome dela de Filipos. Obviamente, por causa do seu nome. E Filipe é o pai de Alexandre o Grande. Então, logo depois, viria, então, seu filho, né? Tomaria o poder do reinado, e aí sim faria a expansão do Império Grego como nós conhecemos. Inclusive há até filmes que falam sobre isso, né? Alexandre, por exemplo, é um dos filmes interessantes que você pode assistir, que fala sobre isso, sobre a expansão do Império Grego. A cidade de Crenides então passa a ser Filipos por causa do rei Alexandre, o rei Filipe, pai do rei Alexandre. E é engraçado isso, né? Interessante isso, porque por que o rei Filipe coloca então o seu nome ali naquela cidade para se chamar Filipos? Porque a cidade de Filipos, ela é basicamente a fronteira entre a Ásia e a Europa. Existe ali uma cordilheira, né, de montanhas, onde essas montanhas, quando você passa para o outro lado, você já está na Ásia. E quando você passa então, não é, no caso, outro lado, sentido Oriente, você já está agora em território asiático, no continente asiático. E se você faz isso para o lado ocidental, você está agora iniciando então ali o continente europeu. Portanto, é muito importante essa situação da cidade de Filipos. Então, por isso que é uma cidade importantíssima e ainda vai continuar sendo importante, porque quando os romanos eles tomam o poder, e agora estamos falando do Império Romano, né, que realmente é o tempo onde as cartas são escritas por Paulo. O Império Romano, quando toma o poder, não muda o nome da cidade, mas faz aquela cidade se tornar colônia. Não é? Isso aconteceu em 42 a.C., quando
quando Otaviano e Antônio eles têm guerreiam, não é, contra Brutus e Cássio, não é, porque houve um assassinato de Júlio César. Então, no caso de Otaviano e Antônio, estão do lado de Júlio César, que seria o imperador, o antigo imperador de Roma. Então, eles batalham contra Brutus e contra Cássio, não é? Então, derrotam Brutus e Cássio. E Otaviano, logo depois, não é? Antônio ele junto com Otaviano então toma o poder, se torna imperador de Roma, e aí então 11 anos depois, 31 a.C., Otaviano, que agora é o Augusto César, né? Conhecemos Augusto César, esse imperador então coloca ali a cidade de Filipos para ser colônia romana. E isso é muito importante, porque quando Filipos se torna colônia romana, quer dizer que as autoridades ali são todas constituídas por seus moradores, né? Os moradores são romanos também, né? Geralmente foi colonizada aquela cidade, foi colocado ali homens que foram ex-soldados romanos que se aposentaram e vão morar lá, constituem suas famílias, outros mercadores e comerciantes que também são da cidade de Roma. Enfim, Filipos se torna então uma pequena Roma. Essa que é a verdade, uma colônia romana, uma pequena Roma, onde você podia ver mais ou menos o retrato do que era a própria cidade de Roma, não é? Que ficava ali na Itália. Então, o que nós vemos aqui é esse panorama. E aí vem então agora o apóstolo Paulo. E se você ler o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, vai justamente relatar a fundação desta igreja ali na cidade de Filipos. Por isso que nós chamamos epístola ou carta aos filipenses. Por quê? Porque é a igreja de Filipos que é fundada ali por Paulo. E o interessante é que é nessa cidade, como eu falei, ela era a fronteira da Ásia com a Europa, é nessa cidade então que é fundada a primeira igreja na Europa, não é? Paulo então, na sua segunda viagem missionária, ele chega então a uma cidade europeia, a primeira cidade europeia, chamada Filipos, e então ali nasce a igreja dos filipenses, a igreja cristã dos filipenses, dentro dessa cidade. Capítulo 16 de Atos vai relatar muito melhor, não é, tudo isso em relação à igreja de Filipos. Então, é um panorama histórico que é necessário fazer para que a gente possa se colocar dentro da história, né? E entendermos um pouco da carta. Mas aí, eu também quero dar uma dica para você, que se você puder, né, você assista filmes em relação ao Império Romano, assista filmes em relação como eu já falei, né, em relação à expansão grega, depois Império Romano, para você se situar, porque o Novo Testamento justamente se passa nesse período quando Roma é império. Aí você vai entender também o contexto dos quais as cartas e o Novo Testamento foi escrito. Mas vamos continuar então. Vamos falar da carta propriamente dita. Então, quando é que foi escrita essa carta? Bom, a carta foi escrita por Paulo em sua prisão em Roma, né? E aqui percebe-se que tem muito a ver com a primeira prisão, porque a primeira prisão ele estava numa prisão domiciliar. O que eu quero dizer? Ele estava preso, mas ele estava numa casa. E provavelmente, né, estando numa casa, ele poderia receber visitas, que foi o que aconteceu também agora. Vamos daqui a pouco falar sobre Epafrodito. Mas ele recebe visitas e ele também tem tempo de escrever, né, essas comunicações, essas cartas, e as pessoas poderem levar essas cartas para as igrejas. Então, provavelmente foi escrita por volta de 60 depois de Cristo. Paulo preso em Roma, domiciliar. Porque depois tem uma segunda prisão, e essa segunda prisão é feita pelo imperador Nero, e aí sim, nessa prisão, ele está em um calabouço, ele está numa prisão realmente, e ele vai ser depois condenado à morte. Mas nesse momento da prisão aqui, ele escreve a carta aos filipenses, preso numa casa e podendo receber visitas. Então, cerca de 30 anos depois da ascensão de Cristo, essa carta é feita, né? 30 anos depois que Jesus subiu aos céus,
Então você percebe que há um bom tempo, né? Tanto é que nós vemos a conversão de Paulo acontecendo um pouco depois da ascensão de Cristo, alguns anos depois da ascensão de Cristo, mas poucos anos. Mas a carta de Filipenses é escrita lá na frente, ou seja, Paulo é um homem maduro, com certeza preso, né? Preso pelo Evangelho, né? Preso porque pregava o Evangelho. E a carta é escrita 10 anos, né? 10 anos depois que Paulo funda a igreja, que Paulo prega em Filipos, né? Então, para você dar um entendimento. 30 anos depois que Jesus subiu aos céus, tá? E 10 anos depois que Paulo foi lá e plantou essa igreja lá em Filipos. Então, há 10 anos Paulo conhecia os seus ali, né? Paulo deixou Lucas lá em Filipos, né? Quando plantou, continuou a viagem, deixou Lucas lá para estar com os irmãos ali em Filipos. Mas 10 anos depois ele está preso e ele escreve essa carta. Mas qual é o motivo da carta? Que motivo é realmente... Por que a carta é escrita? O motivo da redação da carta aos Filipenses tem muito a ver com a oferta que a igreja de Filipos envia para Paulo. Paulo necessitava, né, provavelmente estava necessitado de ter alguma coisa em relação material realmente. E nós sabemos que Paulo construía tendas, mas Paulo estava preso, né? Paulo não estava com uma situação boa. E Paulo, então, é presenteado pelos filipenses com uma oferta generosa. Essa oferta provavelmente foi uma oferta dada em dinheiro realmente da época. Então ele recebeu uma oferta em dinheiro e quem vai levar essa oferta é Epafrodito. Quem é Epafrodito? Epafrodito é um dos irmãos da igreja de Filipos. E Epafrodito então vai em viagem para levar lá na cidade de Filipos, sai da cidade de Filipos e vai levar lá em Roma, não é? Paulo está em Roma. Sai de Filipos e vai para a cidade de Roma para entregar essa oferta ali em Roma, não é? Com Paulo ali preso. E aí, quando Paulo recebe essa oferta, Paulo então agora ele redige, ele escreve uma carta aos filipenses, porque ele quer agradecer essa carta, mas existe outro motivo. Quando Epafrodito chega e entrega, Epafrodito também vai para ficar um tempo com Paulo. Me parece, né, alguns estudiosos dizem que Paulo ainda não estava na mente escrever uma carta, talvez Paulo mandasse o agradecimento por Epafrodito. Mas Epafrodito fica lá, e é claro, Epafrodito fica morando ali, né, ali na cidade e está em visita constante em Paulo. E o que acontece? Nessa conversa de Epafrodito deve falar alguma coisa da igreja para ele. E Epafrodito também adoece. Epafrodito adoece e a doença de Epafrodito é uma doença considerada até mortal. Epafrodito poderia ter morrido em Roma e Epafrodito então adoece e, graças ao bom Deus, ele melhora dessa situação de enfermidade. Quando Epafrodito ele melhora, então Paulo diz a Epafrodito que volte logo para estar com os seus, volte logo para estar ali em Filipos, que ele volte e que nessa volta, ao retornar, aí sim, que leve a carta de agradecimento pela oferta dada, mas que também na carta há também recomendações e conversas do apóstolo em relação à igreja. Então é uma carta que Paulo agradece a oferta, mas que pela conversa de Epafrodito com Paulo, tem situações e Paulo quer falar a respeito dessas situações e quer dizer alguma coisa para a igreja de Filipe, aos filipenses. Então, o motivo da carta é mais ou menos isso, não é? É agradecimento à oferta, mas Epafrodito, quando entrega e fica um pouco lá com Paulo, termina adoecendo, quase morre dessa doença, mas melhora. Então, Paulo pede para ele voltar, mas que ele leve também uma carta falando a respeito daquilo que o apóstolo quer dizer à igreja e por meio, claro, de informações que Epafrodito falou, então, dos irmãos ali. Então, o motivo da carta é essa, é uma comunicação de Paulo com a igreja de Filipos em relação a tudo que filipenses fizeram por ele, mas também aquilo que eles estão passando lá, e Paulo dá uma palavra apostólica, uma palavra pastoral para eles. E aí chegamos então naquilo que queremos, né? Porque estamos aqui nessa série de mensagens de pequenos, mas importantes, querendo sempre saber o
que é que a carta fala em especial? E no caso de Filipenses é bem claro, notório, que a carta tem uma palavra-chave. E a palavra-chave dessa carta é alegria. Essa palavra alegria vem 16 vezes na carta aos Filipenses. 16 vezes Paulo fala alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. E por que isso? Porque provavelmente Epafrodito, quando fala da situação da igreja para Paulo, fala com certeza da tristeza que os filipenses estão sentindo por ele estar preso. Porque perceba uma coisa, Paulo há 10 anos atrás vai e planta uma igreja lá. E não planta uma igreja assim, Paulo não chegava 2 dias, plantava e ia embora. Não, Paulo passa um período lá, né, ensina o evangelho para aqueles homens e mulheres, mas perceba que nesses 10 anos eles também têm relatos de Paulo pregando o evangelho em outros lugares, relato dos ensinos de Paulo. O próprio povo não fica sozinho, Paulo sempre deixava alguém, né, como Lucas, como Silas, enfim, como Timóteo, né, como Tito. Pessoas ficavam lá ensinando a palavra para aqueles homens e mulheres para crescerem na fé. Mas agora eles sabem que Paulo está preso. E meio que na cabeça desses homens e mulheres, poxa, é isso então que recebemos seguindo Jesus Cristo? O próprio apóstolo, o grande apóstolo Paulo, não é? Nosso líder, não é? Podemos dizer assim, o líder maior, está preso. E olha só o que recebemos então em troca. Então o povo estava meio que tristonho. Apesar de ser um povo que amava Paulo, estava até ofertando para sustentar Paulo, ali naquele momento em Roma, mas meio sem nenhum tipo de esperança, fala, poxa vida, e se entristecem por isso. Então, alegria é a palavra-chave da carta de Paulo aos Filipenses. Na verdade, essa carta é a carta mais pessoal que você vai encontrar do apóstolo Paulo. É a mais pessoal realmente. É como um amigo falando para outros amigos em relação da fé em Cristo Jesus. Então, a carta fala sobre Cristo. Cristo, alegrai-vos 16 vezes, e o conteúdo é Cristo. Percebam, né? Eu coloquei aqui como um resumo: Cristo em nossa vida, Cristo em nossa mente, Cristo como nossa meta, Cristo como nossa força e a alegria no sofrimento com Cristo. Então Cristo na mente, Cristo na vida, Cristo como meta, Cristo como força e Cristo nas horas da adversidade e angústia, né? A alegria através do sofrimento que passamos. Então, é uma carta para erguer o povo de Deus, para levantar o povo de Deus. Era essa a ideia de Paulo, e tenho certeza que, com certeza, isso que ele escreveu deve ter levantado em muito a vida dos filipenses. E acredito que ela também sirva para os dias de hoje, né? Porque se você perguntar para mim assim, que aplicação podemos ter diante dessa carta? Queridos, não precisamos nem aqui comentar que aplicação temos nessa carta, porque na verdade ela se auto-aplica. Precisamos de fazer nenhuma interpretação especial, porque olha para isso. Ele está dizendo alegrai-vos, se alegrem. Apesar de que em algum momento, por exemplo, lá por volta ali do capítulo 4, no capítulo 4 você vai ver Paulo falando a respeito de 2 personagens aí, do quais o nome é Evódia e Sintique. Evódia e Sintique provavelmente eram mulheres de uma posição na igreja, né? E elas tinham grupos ali na igreja, não é? Talvez amigos da Evódia e amigos da Sintique. E essas 2 mulheres, né? Essas 2 mulheres aí, elas tinham um pouco de desentendimento. Não se sabe qual é o desentendimento, mas Paulo vai dizer a elas: tenham o mesmo sentimento em Cristo. Ele já fala na carta, mas o sentimento em Cristo era necessário, com certeza era necessário que elas viessem a ter. Então ele dá uma exortação para essas 2 mulheres, dizendo: olha, parem de contenda, né? Permaneçam unidas, se unam, porque a carta fala sobre isso, né? Se alegrem e se unam, porque não é fácil a igreja estar desunida por algum motivo. Então fiquem firmes, né? No capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer: tenham o mesmo sentimento no Senhor, né? E vivam em harmonia. Então, lá no finalzinho, quase no final, ele fala para Sintique e Evódia, mas algo que a própria carta já está falando. Tenho certeza que Sintique e Evódia devem ter se reconciliado, né?
Bem, nós não sabemos, mas eu creio em Deus que tenha acontecido isso. Então, queridos, essa é a carta de Paulo aos Filipenses. E se eu pudesse dizer a você aqui qual seria um versículo, não é, para que nós aqui pudéssemos vir a concluir esse nosso panorama, aquele versículo que é muito conhecido no capítulo 4, versículo 13, não é? Versículo 13 do capítulo 4, não é? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas nós sabemos que na Bíblia Sagrada, né, na palavra de Deus, nós não podemos apenas nos guiar por um versículo. Nós falamos o panorama todo aqui da carta de Paulo aos Filipenses. Por isso, eu quero dizer a vocês de que esse versículo ele tem muito mais valor quando nós entendemos de que essa questão de posso todas as coisas naquele que me fortalece tem muito a ver com tudo que Paulo disse. Tristeza, angústia, nós estamos firmes porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Portanto, queridos, eu quero orar com você e crer em Deus que Deus falou ao teu coração como falou ao meu coração. Crendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Crendo que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quero orar com você. No nome de Jesus, nós vamos estar juntos, firmes no propósito do Senhor, porque estamos passando por momentos difíceis, isso é verdade. Mas essa carta aos Filipenses nos dá uma esperança, porque até na tribulação podemos estar firmes e também juntos no mesmo propósito. Firmes, alegres, mas também unidos, porque a igreja tem que estar unida para passar por tudo isso com alegria no Senhor, porque até na dificuldade podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. E por tudo que o Senhor tem produzido em nós. Sabemos, Pai, que é tão difícil a caminhada cristã. Sabemos que é tão complicado, Pai, estarmos todos os dias alegres. Não sorrindo, Pai, mas a alegria de dentro, a esperança, o profundo da nossa alma. Mas a Tua palavra aqui na Epístola aos Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, vai dizer: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Ele não repetiria isso se ele mesmo, preso, não estivesse entendendo que a alegria do Senhor é a força dele. O apóstolo com certeza estava falando sobre isso. Paulo estava dizendo: fiquem firmes, Filipenses, alegrem-se, não se entristeçam porque eu estou preso, nem se entristeçam pelas perseguições que estão acontecendo, porque o Senhor é a nossa força e porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nos ajuda então, Pai, a estar nesse momento de pandemia, a estar nesse momento de dificuldade financeira, a estar nesse momento de dificuldade da saúde, a estar nesse momento de dificuldade emocional que estamos passando. Podemos dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E saber que o Senhor está conosco. E a alegria todos os dias vinha ao nosso encontro. E acordarmos de manhã em termos esperança e agradecer ao Senhor. E dizer: estou alegre. Obrigado mais uma vez por Tua palavra, Pai. Obrigado pela carta de Paulo aos Filipenses, por essa epístola. E obrigado porque o Senhor tem nos dado essa alegria. É no nome de Jesus que nós te agradecemos e nos alegramos. Amém. Amém, queridos. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, que Deus te abençoe, que Deus multiplique em tua vida a alegria dele e que possamos estar firmes. Se você ainda não tem a alegria do Senhor, eu te convido a aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que você deve fazer. Que Deus te abençoe. Próxima quarta-feira estaremos em mais um livro, Colossenses, e estaremos falando mais um panorama dos pequenos livros, porém importantes da Bíblia. Deus te abençoe e até a quarta-feira que vem.